A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela tem escalado depois que o governo norte-americano confirmou o envio de mais de 4.500 militares e navios de guerra em rumo às costas venezuelanas com a justificativa de conter cartéis de drogas. A mobilização naval foi ordenada depois do país norte-americano classificar Maduro como chefe do cartel de drogas de Los Soles e aumentaram a recompensa por sua prisão para 50 milhões de dólares. Estamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan, para nos contar mais detalhes sobre essa história toda. Regiane, bom dia, seja muito bem-vinda ao Acorda Metrópolis, muito bom te ter aqui com a gente. Que confusão é essa, Regiane? Ao longo dessa semana a gente viu isso que era uma promessa ali, uma atitude já que Trump já vinha falando que faria em algum momento, e a gente vê que tudo isso tem se confirmado e, claro, a Venezuela não está nem um pouco contente, nenhum país fica contente com a aproximação ali dessas medidas mais rigorosas dos Estados Unidos, né? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Realmente é uma ameaça à soberania da Venezuela. Bom, o que acontece? A gente sabe que Nicolás Maduro vem rompendo com as instituições democráticas do país e, com isso, ele também se aliou nessas últimas décadas, não apenas à China, mas também à Rússia, e isso ocasiona uma desestabilização da influência dos Estados Unidos na nossa região. O Trump tem alegado que justamente queria combater os cartéis, o narcotráfico na Venezuela. No entanto, a gente sabe que isso é uma cortina de fumaça, na medida em que os países da região hoje em dia fazem parte de redes, ou seja, as redes elas são transnacionais do narcotráfico, ou seja, não adianta querer combater o narcotráfico na Venezuela numa ação conjunta, num esforço entre os governos dos países. Aliás, por último, até comento que a Venezuela não seria a principal ameaça, porque nós temos outros países na região, como México, Colômbia, Peru, por exemplo, que estão ainda mais envolvidos na questão do narcotráfico. Essa é uma justificativa antiga, não é, professora, para os Estados Unidos conseguirem tentar atuar dentro aqui da América Latina? Isso já aconteceu num passado com o Pablo Escobar, não é? A atuação dele na Colômbia. Queria que você relembrasse um pouquinho se essa justificativa já foi utilizada em algum outro momento, ou se sim, mas o que o Trump está fazendo é muito mais efetivo hoje. Então vamos retomar um pouco a história da Colômbia, lembrando que a Colômbia foi um país que nunca teve oportunidade trabalhistas dos anos 50, e isso ocasionou ao longo dos anos 60 uma mobilização grande da sociedade rural que queria a reforma agrária. Portanto, nós tivemos o crescimento de uma força vinda do campo e que foi migrando para o narcotráfico, ou seja, narcotraficantes colombianos, eles derivam de um movimento da revolução dos anos 60, a Colômbia, no final do século passado, 80, 90, acabou militarizando a sociedade para combater essas forças revolucionárias, e aí se criou uma terceira força, que são os paramilitares. Ou seja, em resumo, a Colômbia perdeu o controle, o domínio do país, né, desse movimento, dessa ameaça. Foi aí que os Estados Unidos, nos anos 90, através do Plano Colômbia, realmente tiveram muita influência, interferência na região, mas, claro, não conseguiram combater o narcotráfico, que, ao longo dessas últimas décadas, muito, e como eu disse, hoje em dia ele é transnacional. As redes atuam no México, Colômbia e diversos países da região. Por isso que eu digo, não Estados Unidos querer combater apenas na Venezuela, que na verdade é um país que está menos envolvido no narcotráfico do que outros vizinhos. E, Regiane, para a gente tomar conta, né, dar conta dessa questão específica, qual que é a preocupação que a América Latina deve ter com essa atitude do Trump?
A preocupação é grande porque existe uma ameaça evidente numa ingerência, numa Venezuela. Aliás, o Trump quer capturar Nicolás Maduro, ou seja, é um conflito armado que está começando na nossa região. E no caso do Brasil, fazemos fronteira com a Venezuela, ou seja, para a gente é um temor, não é um desejo nosso, aliás, isso ocasiona, claro, uma desestabilização na região como um todo. O que eu quero dizer? Nós teremos mais migrantes venezuelanos não vindo apenas para o Brasil, mas para a Colômbia, para outras partes, além de, claro, uma guerra ocasiona pobreza, ocasiona uma série de dificuldades. Além disso, a gente poderia imaginar que talvez a Venezuela fosse acionar a Rússia, então nós teríamos ali um armado de grande escala ao nosso lado, ou seja, o presidente está muito não apenas descontente, mas muito temeroso de que essa força, de que esse conflito realmente avance. Os outros países da América Latina devem se manifestar, se mobilizar em relação a essa questão, e claro, o Brasil, ou é daquelas questões que é melhor não mexer enquanto não exatamente o país é incluído, Regiane? Enquanto analista, eu diria que é uma lástima que as organizações regionais estão enfrentando grandes crises, ou seja, estamos vivendo uma crise do multilateralismo e elas não estão com força ou fazendo uma movimentação suficiente para um meio diplomático, de conversa e negociação, tanto com Estados Unidos como com Venezuela. O que deveria ser feito? Uma aliança realmente forte o suficiente para se comprometer a frear as forças do narcotráfico. Nós vemos aqui no Brasil como essa situação doméstica também está difícil e não atua, né? O PCC, por exemplo, e outros grupos organizados aqui no Brasil não atuam apenas no território nacional. Então, o que eu quero dizer, não é fácil apresentar uma solução, uma proposta, mas claro que para a região não interessa nada um conflito armado, ou seja, nós deveríamos nos unir para tentar encontrar alguma solução, uma saída pacífica, mas é algo bem difícil, bem complicado também, porque temos muita dificuldade de conversar não apenas com os Estados Unidos de Trump, também com Nicolás Maduro, que aproveita essa escalada para ganhar força nacional, para o inimigo e ganhar, portanto, relevância no país. Perfeito. Regiane, você comentou da Rússia, né, na sua resposta anterior. Eu acho que a gente pode partir para esse outro assunto, que é dos encontros que o Putin tem feito com o Xi Jinping, né, da China, e que também, hoje é sexta, na quarta-feira, ele fez um encontro importante com o Xi Jinping e também com Kim Jong-un, da Coreia do Norte. E isso, claro, alertou Europa, mas principalmente Estados Unidos. Depois do tarifaço, do anúncio do tarifaço para o mundo todo, uma pessoa que tem se manifestado bastante em relação a isso é o próprio Xi Jinping, que faz parte, portanto, a China faz parte dos BRICS, que é um grupo que incomoda bastante o Donald Trump. Ele já criticou muitas vezes, disse que os maiores tarifaços seriam ali para os países dos BRICS, e é o que realmente tem acontecido. Índia com o mesmo tarifaço que a gente, de 50%. Com a China conseguiu ampliar o prazo para análise aí dessas taxas, mas lá atrás as taxas eram gigantes e eles conseguiram já negociar uma diminuição. E com a Rússia, o Trump colocou ali a carta, a jogada de, se não terminar a guerra com a Ucrânia, vocês serão tarifados com 100% e também acontecerão as tarifas secundárias de até 500% com quem faz negócios com vocês, né, com a Rússia. Isso significa China, Brasil. O Brasil pode se dar muito mal, né, em relação a essa questão dos negócios com a Rússia. Enfim, quem tem falado bastante sobre isso é o próprio Xi Jinping, dizendo que o Sul Global precisa aproveitar essa deixa para se fortalecer ainda mais.
E a gente vê que ele vem se mobilizando, né, nessas conversas, principalmente com o Putin. Qual que é a importância do Sul Global, Regiane, se realmente se fortalecer, não só agora com essa esteira do tarifaço, mas em outros quesitos que não sejam apenas o comercial? É isso mesmo, Natália. Então vamos retomar que a aliança dos BRICS, por exemplo, foi uma aliança que surgiu entre os países do sul global, visando, sobretudo, combater fome, desigualdade, pobreza e uma alternativa à cooperação norte e sul, que foi muito consolidada nos anos 70, 80 e que, claro, encontrou bastante estagnação. Então, o Brasil entrou nos BRICS com essa proposta. No entanto, com a onda conservadora no Ocidente, os BRICS acabaram reagindo para se tornar uma aliança contrária ao Ocidente, realmente um balanço ali de poder, ou seja, uma aliança que se contrapõe a Estados Unidos e à Europa. Então, hoje em dia, os BRICS acontecem como uma plataforma de negociação, de aproximação não apenas do Brasil com esses países, mas entre esses países, como por exemplo China e Rússia, cuja relação está para além dos BRICS, ou seja, houve uma declaração recente de que nunca a Rússia e China estiveram tão aliadas, né, na história externa desses dois países. Assim, a gente pode imaginar que isso vai ocasionar um tensionamento entre Oriente e Ocidente. É claro que o Brasil, por fazer parte dos BRICS, acaba se envolvendo nessa disputa, mas é muito interessante ver como a política externa brasileira não quer se comprometer nem com o Ocidente, tampouco com os BRICS, ou seja, a gente quer manter as portas abertas com Europa, a despeito do faço, a gente não quer romper, não temos o interesse de romper com os Estados Unidos, ainda que tenhamos essa ameaça que nós conversávamos há pouco em relação à Venezuela, e por que não vai encontrar saída comercial, por exemplo, apenas, ou seja, precisamos de China, precisamos de aliados em outras. Sim, nós estamos em uma reconfiguração do poder internacional, a gente sabe do grande crescimento chinês, ou seja, isso coloca em xeque o poderio dos Estados Unidos, tanto econômico como militar. O Trump também tem ajudado nessa situação, ou seja, quando ele coloca grandes tarifas, a gente sabe que os Estados Unidos vão se isolando do mundo comercialmente, e não apenas no aspecto comercial, mas também no aspecto diplomático, a gente está vivenciando isso, ou seja, possivelmente em alguns anos nós veremos a China muito mais forte e um pêndulo de poder muito mais ao lado do Oriente, sobretudo com essa aliança muito forte entre, né, como você explicava. Regiane, para a gente ir encerrando, essa questão da atenção dos Estados Unidos com a América Latina, agora a gente começou a falar principalmente da questão militar ali com a Venezuela, também reforça essa preocupação de quem está olhando para a América Latina, disso mesmo, né? De um controle ou de essa invasão na soberania dos países aqui da América Latina. O que eu quero dizer é que a comunidade internacional está de olho nessas questões também aqui. Com certeza. E a América Latina fica numa situação muito delicada na medida em que uma ameaça à soberania da Venezuela e o tarifaço que os Estados Unidos vem impondo não apenas ao Brasil, mas a dificuldade de negociação também do México e de outros países da América Latina, latino-americanos tenham que encontrar outras saídas, outras formas de negociação. Por exemplo, a Argentina de Milei apostava muito nessa relação com os Estados Unidos, que não vai acontecer. A gente sabe que os Estados Unidos não estão respondendo à altura do desejo de Milei. O México também vem buscando uma parceria econômica forte com
o Brasil. Tivemos uma missão importante brasileira ao México na semana passada. Com isso, eu vejo a China se aproximando muito mais e de maneira paulatina. A gente sabe que a China vem negociando bastante com todos os países da América Latina, não apenas com o Brasil, com Venezuela, mas também fazendo grandes investimentos na Argentina, em outros países da região, e com isso nós podemos imaginar que no futuro a América Latina também não tenha tanta influência dos Estados Unidos, ou seja, nós também estaremos sob uma influência maior chinesa, né? Nós estamos, inclusive, temos um plano aqui no Brasil da Simone reestruturar as rotas de integração justamente para encontrarmos, desenvolvermos infraestrutura para escoarmos as nossas commodities para a China pelo Pacífico. Eu estou dando um exemplo só para a gente entender como existe uma reconfiguração de influência na nossa região e certamente os Estados Unidos vão perder influência aqui na América Latina. Muito bom. Conversamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan. Regiane, foi muito bom, viu? Volta para a gente falar mais ainda de América Latina. Com certeza não vai faltar assunto. Obrigada pela oportunidade. Numa próxima a gente conversa mais. Um abraço. Perfeito. Um abraço, boa sexta-feira e bom final de semana. Bom dia. A gente tem ainda mais informações internacionais, porque durante essa semana